Olá a todos, muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a este segundo dia da CIDEIS 2022, este ano dedicado ao tema Apostar na Prevenção. Este é o evento de referência em Portugal, na área de segurança digital. Até amanhã vão estar em debate grandes temas relacionados com a segurança da informação e do ciberespaço. Vamos explorar 6 dimensões: sociedade, riscos e conflitos, ética e direito, economia, inovação e tecnologias futuras e ainda políticas públicas. Bom dia. Este ciclo de conferências é o espaço privilegiado para a discussão destes temas numa perspectiva estratégica, operacional, técnica, com o envolvimento da comunidade nacional e internacional de cibersegurança ao nível do Estado, da indústria, da academia e da sociedade civil. Este ano, a CIDEIS 2022 ganhou uma nova dimensão. Já estamos na 8ª edição, com mais temas, mais oradores e também debates em simultâneo. As sessões de trabalho vão assim repartir-se em 2 locais: a Sala 1, onde nos encontramos neste momento e onde iniciamos sempre as sessões, e depois a Sala 2, onde decorrem outros debates e também apresentações. No final do dia, eu e o Pedro encontramos aqui nesta mesma sala para um momento de reflexão. Para fazermos a suma, mas até lá vamos continuar aqui neste CIDEIS 2020 e 2022, que é uma iniciativa do Centro Nacional de Cibersegurança, que este ano conta com o alto patrocínio da Presidência da República e tem o apoio institucional da Câmara Municipal de Cascais e da Universidade do Porto. Eu aproveito para agradecer aos nossos parceiros pelo seu apoio e envolvimento para tornar esta iniciativa forte e dinâmica. Os trabalhos vão prosseguir agora aqui na Sala 1, onde vamos ouvir falar já de seguida sobre conformidade em cibersegurança, estratégias para encontrar, desenvolver e reter talentos de cibersegurança e também inteligência artificial. E eu vou estar na Sala 2, onde começaremos às 10 horas para falar dos temas tendências da cibersegurança, a cibersegurança no feminino e tecnologias avançadas ao serviço da cibersegurança. Por isso, Rosa, vou deixar-te aqui em muitíssimo boa companhia e vou avançar para a Sala 2. Muito bom trabalho, Bons trabalhos também. Até ao final do dia. É isso, já nos encontramos. Até já. Damos agora o início oficial a este segundo dia da CIDEIS, com o tema Conformidade em Cibersegurança, num contexto cada vez mais regulado. Vamos agora dar as boas-vindas ao primeiro keynote deste dia. Temos agora connosco o Pedro Machado, da AGEAS, a quem dou naturalmente as boas-vindas. Muito bom dia, Pedro. Muito obrigado, muito bom dia. E pode começar a sua apresentação assim que... Que maravilha, muito bem. Posso-me levantar e posso... Naturalmente, o palco é tudo seu. Fantástico. Então, muito bom dia a todos. É um enorme gosto neste fantástico evento poder vir aqui partilhar, enfim, no fundo também algumas experiências, algumas reflexões. E hoje o tema que me traz aqui é efetivamente conformidade em cibersegurança num contexto cada vez mais regulado. Há várias formas diferentes de ver a conformidade. Nós podemos procurar ver a conformidade como uma mera obrigação, já lá iremos, ou podemos realmente procurar reconhecer os benefícios da conformidade. Talvez pela minha experiência, talvez pelo facto de eu combinar um perfil de engenheiro com economista, procurei aqui também partilhar convosco essa mesma reflexão também numa visão tanto técnica como financeira. Bom, conformidade, um tema cada vez mais invocado. Ele está relacionado com o cumprimento de uma exigência e elas podem ter diferentes naturezas. Podemos falar de leis ou regulamentos, naturalmente, podemos falar de políticas, podemos estar a falar, enfim, regulamentos já o disse, mas regras, por exemplo.
Podemos também considerar boas práticas, normas, standards, frameworks, enfim. Quando se fala em conformidade, estamos efetivamente a falar do cumprimento destas mesmas exigências. Por exemplo, no âmbito da conformidade, podemos considerar requisitos que vêm, por exemplo, daquilo que são as obrigações decorrentes dos contratos que temos com demais entidades, com prestadores, por exemplo. Portanto, quer do contexto interno, quer externo, isto é, no contexto endógeno e exógeno da organização, pode naturalmente resultar um conjunto de requisitos que devemos considerar quando falamos em competência. Lá está, contratos, esqueci-me de clicar no botão. Bom, todavia, e porque falei em diferentes contextos, temos que considerar então o contexto externo e o contexto interno. Por norma, eu gosto de pensar no contexto externo utilizando o famoso PESTEL, que creio que a maior parte daqui conhecerá. Portanto, que é o acrónimo de Political, Economic, Social, Technological, Legal e Environmental. Na verdade, se pensarmos hoje em termos de políticas públicas, alterações a nível de guerras e conflitos, que bem, enfim, acho que o tema fala por si no contexto em que vivemos. Inflação e juros também, todas estas alterações que agora iremos assistir do ponto de vista das taxas de juro e o que isso pode naturalmente ter implicações em termos de comércio internacional. Enfim, basta pensar que 25% das exportações de trigo vêm de países que estão hoje em conflito e todas as implicações que isso está a ter, o estilo de vida das pessoas, as alterações muito decorrentes daquilo que foi a alteração de comportamentos do próprio Covid, tendências de consumo, tendências tecnológicas, investigação e desenvolvimento, a legislação vigente, normas da indústria e sustentabilidade e poluição. Sustentabilidade hoje em dia, naturalmente, acaba por ser algo que está muito na ordem do dia das organizações. Portanto, quando falamos efetivamente no contexto externo, é impressionante o número de fontes de requisitos que devemos prestar atenção e devemos procurar acomodar. Ao mesmo tempo, temos também situações de contexto interno, ao nível, utilizando o acrónimo POTI, de Process Organization, Technology and Information, nós temos alterações a nível da transformação de processos de negócio, a nível de desenvolvimento de novos produtos, novos serviços, alterações organizacionais que fazemos, a nível de modelo societário, entidades, departamentos que criamos, que suprimimos, políticas e procedimentos que criamos, a criação de novos recursos e toda a gestão de atribuição de acessos a esses recursos e a revogação também convém que as haja, não é? Uma lógica de uma higienização daquilo que são os acessos, novas aplicações, novas infraestruturas, novas integrações, muito importante. Enfim, os dados pessoais, dados de clientes, o modelo de dicionário de dados que devemos considerar. Há tantas alterações que devemos prestar atenção e a verdade é que hoje vivemos um contexto que, quer no domínio endógeno e exógeno, estamos permanentemente a ser desafiados a fazer exercícios de adequabilidade. Aqueles que pensam que criamos requisitos na nossa framework e esses requisitos são estanques, são constantes ao longo do tempo, não vai funcionar. Porquê que não vai funcionar? Porque a celeridade de transformação do contexto externo e interno hoje é tão célere que, se não acomodarmos isso, basta pensarmos nas obrigações legais, por exemplo. Então, hoje o que nós temos é precisamente a necessidade de cumprir com standards, com práticas, com normas, com legislação, como eu dizia, políticas, novos controlos, frameworks que afetam pessoas, processos e tecnologia. Portanto, o modelo hoje é um modelo extremamente desafiante. E isto está no âmbito, efetivamente, da conformidade. Sim, porque conformidade não aplica-se estritamente à questão da cibersegurança. Mas hoje é efetivamente esse domínio que aqui vimos falar. Bem, vejamos o seguinte. Pensar em conformidade, pensar nas alterações de contexto endógeno e exógeno, sem prestarmos atenção aos nossos stakeholders, às partes interessadas, também é um disparate. Porque eu posso ter, efetivamente, que ter em conta e que me alinhar com a expectativa de reguladores, do legislador, mas posso ter, por exemplo, também a expectativa de contratos que tenho com parceiros, com fornecedores, com os clientes, que, by the way, sem eles não vivemos. Então é importante perceber
que os stakeholders não são todos iguais. Eles, por definição, fornecem-nos, enfim, fundos, orçamento, ganhos, autorizações, aprovações, definição de requisitos, informação, aconselhamento, depende do tipo, mas há uma multiplicitude de diferentes stakeholders. Portanto, é importante que os cartografemos, que compreendamos os seus interesses, a sua influência, os seus riscos, que documentemos adequadamente cada um deles, portanto, desse tipo de stakeholders, e naturalmente que os classifiquemos por diferentes categorias. Porquê? Porque eu não vou conseguir falar, eu dou-vos um exemplo prático. Eu, no meu grupo, só em Portugal, tenho qualquer coisa como 30 grandes empresas. É impossível eu conseguir ter uma relação específica, uninominal, a não ser que haja uma situação um bocadinho fora do normal, mas naturalmente, na relação diária, regular, eu tenho que ter um discurso muito, enfim, específico para alguns, mas generalizar ao máximo, tendo em conta toda esta dissitura de diferentes participantes, diferentes stakeholders. Porque a verdade é que se eu cruzar matricialmente entre aquilo que é a influência do stakeholder e o seu interesse, eu vou perceber que a relação que eu tenho com ele também muda. Há stakeholders que eu tenho que ter uma relação muito próxima, diária. Há outros, no seu oposto, que eu apenas tenho que fazer uma monitorização à distância com o mínimo de esforço possível. Pensar que a conformidade é um custo, hoje, é a realidade da cabeça de muitos gestores. É um erro. Este gráfico aqui partilho, ele representa, tem 3 funções, conforme podem ver. Tem uma função decrescente, portanto, tem 2 eixos, custo e, eu vou dizer, nível de conformidade. A função decrescente representa os custos pela materialização dos riscos. Por sua vez, a função crescente representa os custos com a mitigação de risco. E a função côncava representa, naturalmente, o somatório de ambas. Razão pela qual consideramos que o ponto adequado de investimento é representado pelo ponto mínimo da função côncava. Abaixo disso, há uma insuficiente investimento em matéria de risco. Superior a isso, há um demasiado custo em aquilo que é o risco. Não faz sentido, se eu tenho um potencial dano de 100 mil euros, investir 10 milhões ou 100 milhões de euros, não faz sentido, é desproporcional. Então, pensar que os investimentos em cibersegurança são um custo gratuito é um disparate. Por exemplo, se pensarmos no cenário, no ponto A, da linha vermelha, que ali vemos na reta A linha, nós podemos comparar com o ponto B. E qual é a diferença entre eles? É que num houve um investimento e no outro não houve. Em B houve investimento, em A não houve investimento. E os investimentos nestas matérias, o que é que vai provocar? Redução do número de incidentes. Isto é, redução do custo, da materialização do dano para a organização. Redução do prejuízo reputacional. Redução da ineficiência. E aqui falo desde logo da paragem das pessoas. Por exemplo, um ataque de ransomware. Vai pôr toda a gente assim, parados? E nós estamos a pagar o salário às pessoas naquele momento. E a organização está parada, não vai produzir. É um exemplo. Se eu considerar tudo isso, eu percebo que eu vou mexer no declive da reta. Razão pela qual, num curto espaço de tempo, eu vou conseguir atingir o break-even. Portanto, sim, investimentos em cibersegurança têm payback. É um investimento cost-effective. A maior parte das vezes, se fizerem as contas, vão chegar à conclusão que o retorno do investimento inicia antes, muitas das vezes, de terminarmos uma comissão de uma comissão executiva, de um governo, de um órgão executivo numa autarquia, independentemente da entidade que falamos. Portanto, investir em cibersegurança é importante. Não basta fazê-lo, neste caso, para o Centro Nacional de Cibersegurança ver. É efetivamente importante. Estamos a falar em matéria de direitos fundamentais. Que mundo é que nós queremos criar? Hoje as organizações dizem, não, nós pautamos por valores. Missão, visão, valores. E os nossos valores são importantes. Que futuro é que nós queremos criar
se não investimos nestes domínios, salvaguardando desde logo direitos fundamentais? Direito à segurança, o direito à privacidade. Bem, então, se há retorno, esse retorno pode facilmente ser calculado pela expectativa de retorno, neste caso na poupança da materialização do dano, menos o custo de investimento sobre o custo de investimento. Ou seja, se qualquer um dos senhores... Às vezes isto é difícil nós monitorizarmos, sabem porquê? Porque nós não medimos. E como não medimos, não sabemos... Se ninguém monitorizar, ninguém é atacado. Às vezes a gente lê e diz assim, há uns relatórios agora que diz uma organização que liga um computador imediatamente à internet, passados X minutos, está com não sei quantos ataques. Pois, porque monitoriza. Se não monitorizarem, não tem ataques. É simples. É muito simples. Se você não for ao médico, quando perceber que se está doente, é tarde demais. É este o racional. Por isso é que muitos ainda acham que não vale a pena investir nestas matérias. Se monitorizarem os eventos, perceberem quantos eventos têm e uninominalmente o que é que ele representa de perda para a organização, se considerarmos esse valor vezes a mitigação de risco que uma qualquer solução que os senhores queiram implementar ou considerar possa estar inclusivamente contratualizada a atingir, vamos supor, eu vou implementar um CIEM, vou fazer um novo contrato, um SOC, e contratualmente vai mitigar 80% dos meus problemas. A teoria multiplicar o dano vezes 0,8 menos o custo de investimento sobre o custo de investimento. E vão procurar um acrónimo, enfim, que há muitos anos a ENISA evangeliza sobre o mesmo, que é o Return on Security Investment, e que o mesmo depois também veio a ser desenvolvido aí por muita doutrina em termos de ROPI, Return on Privacy Investment. Mas o racional é o mesmo, é o retorno do investimento na segurança. Bom, para não derrapar o tempo, que eu tenho um profundo talento para isto, quando falamos em não conformidades, desenganem-se quem pensem, eu ainda não tive nenhuma inspeção de um regulador, eu ainda não tive ninguém a entrar-me em portas, está tudo bem, desenganem-se. Porque as não conformidades, elas facilmente conseguem ser identificadas por via do exterior, por via técnicas OSINT. Eu consigo nem sequer me levantar da minha cadeira, por exemplo, e através de Google Docs, injetar nos queries no Google e perceber a exposição que uma determinada entidade tem, por exemplo, em termos de ativos, em termos de interfaces, em termos de documentos, em termos de informação sensível, de dados pessoais. E não é preciso levantarmos sequer da cadeira para o fazer. Não é preciso entrar dentro de uma organização. Claro que eu aqui não estou a dizer na forma como isto pode ser instrumentalizado para comprometer organizações por atacantes. Aqui falo em conformidade e estou mais a pensar, naturalmente mitigando essas situações, mas pensando também na forma como corporizamos os tais valores que dizemos ter nas nossas organizações, na futura sociedade que dizemos que queremos defender e criar. Eu, há 3 dias, tive a oportunidade de espreitar o Shodan. Eu creio que todos conhecerão. Shodan, Sensis, enfim, um scanner público. Fiz um reconhecimento passivo, portanto, não há aqui qualquer tipo de intrusão. Vou procurar apenas artefactos que estão registados e descobri em solo nacional, enfim, é muito interessante dizer esta frase, tendo em conta que na cibersegurança o conceito de fronteira é muito discutível. Pronto, não vou abrir essa frente, porque senão nunca mais saímos daqui. Eu já só tenho menos de 10 minutos, eu disse que derrapo o tempo. Mas em mais de 1 milhão de ativos diretamente ligados à internet, para aqueles que são aqui techies sabem perfeitamente que este número é muito baixo, porque muitas das vezes temos Network Address Translation, portanto, com uma interface para fora e que para trás está uma multiplicitude de ativos, está bem? Portanto, este 1 milhão há que perceber e contextualizá-lo, que o que estamos aqui a falar são centenas de milhões, às vezes por trás em tablets, computadores, servidores, smartphones, o que for, ligados para trás de um único destes endereços. Aquilo que me criou estranheza. Por favor, ninguém... Eu não venho aqui hoje, nem hoje nem nunca, não está de acordo com o meu registro, com os meus valores. Eu não venho aqui ser jocoso, ser irónico, eu não venho apontar o dedo.
Estas temáticas são demasiado complexas para sermos arrogantes. E eu custa-me ver pessoas a falar disto com arrogância. São apenas constatações para refletirmos, para aprendermos conjuntamente. Só isso. Mas é assustador ver o número de entidades, de ativos, que têm tantas vulnerabilidades conhecidas, tão antigas, por corrigir. Estão criadas as condições perfeitas para a desgraça. E o que mais me doeu a alma foi ver, por exemplo, um deles de 1999, a sério, 23 anos. Eu não venho aqui mostrar organizações, está tudo naturalmente agregado, mas estamos a falar em 48 ativos relacionados com entidades de telecomunicações, universidades, autarquias, fábricas, administração pública, prestadores da IT, mídia. Prestadores da IT eu já vou falar, que eu creio que muitos estão aqui. Eu tive a oportunidade no European Funds and Asset Management Association de trabalhar com a Comissão Europeia para a criação do Digital Operations Resilience Act. E agora vem um conjunto grande de obrigações para o setor financeiro, mas os prestadores da IT que trabalham para os prestadores financeiros também têm que cumprir com estas obrigações e já lá iremos. Muitas das vezes isto acontece, volto a dizer, eu não estou aqui a apontar o dedo, não estou a fazer aquele discurso gratuito que a mim... eu não gosto. Eu estou apenas a sensibilizar. É importante que consigamos inventariar os nossos ativos, monitorizar o que está a acontecer e ter efetivamente uma consequência. A atualização, o hardening aos equipamentos é o mínimo que podemos fazer. E eu sei que em grandes organizações é difícil às vezes manter isso. Mas este é o estado que não podemos, temos que combater. E não podemos dizer, normalmente os temas de proteção de dados é sempre a CNPD não faz ou devia de fazer. Não é? Cibersegurança, o Centro Nacional de Cibersegurança. Não, somos nós, começa na nossa casa. É nossa responsabilidade. E começa por nós consciencializarmos os decisores de topo, para haver orçamentos, para haver pessoas dedicadas a estas matérias, para que estes temas se levem a sério, não apenas depois de haver grandes incidentes que param as organizações e que criam um prejuízo reputacional, muitas das vezes irrecuperável. Portanto, a consciencialização é fundamental. Estão aqui vários amigos, se me permitem chamar, que já me ouviram várias vezes falar deste modelo. Eu sou um grande apreciador do modelo de Conrad Lorenz, não sou de todo apreciador da sua pessoa. Foi-lhe retirado o prémio Nobel precisamente por isso, porque foi alguém que tinha relações com o regime nazi. Mas, não obstante isso, na perspectiva puramente académica, enquanto sociológico, enquanto antropológico, ele fez um estudo delicioso em que ele concluiu que o processo de aprendizagem deve ser dissecado em diferentes fases. Ouvir não significa compreender, compreender não significa estar de acordo não significa cumprir, cumprir não significa reter. E nós continuamos ainda hoje a achar que tudo se resume a criar e-learnings obrigatórios para as organizações. Isto está feito. E depois o que nós acabamos sempre por ver são colegas às vezes, está a acabar o e-learning obrigatório, depois eu vou levar na cabeça do chefe, olha, diz lá quais são as respostas do e-learning e tal. Estão a perceber, do ponto de vista prático, o que é que isso produziu? Pouco. Eu sou um grande defensor dos e-learnings, está bem que fique muito claro. E aqui prestar a minha grande homenagem e admiração ao trabalho fantástico que o CNCS tem feito na NAU, que está disponível. É um trabalho incrível que eu acho de imenso valor. Aquilo que eu venho aqui dizer é que há, efetivamente, mais que devemos dentro das organizações também prover. Porque não, por exemplo, determinados exercícios de simulação, por exemplo, com gamificação. Fazemos simulacros que temos que evacuar todas as pessoas do edifício para simular um terremoto, um incêndio, o que quer que seja. E por que não simular um ciberataque? Por que não simular determinados comportamentos? Nós tivemos bons exemplos na sociedade que vieram inclusivamente CEOs dar a cara por ataques grandes que houve na mídia, nas telecomunicações. Estou a pensar em casos concretos que eu acho que acabaram, do ponto de vista reputacional, por ser muito bem geridos. Em muitas organizações, se sofressem essa situação, não conseguiam gerir com o dano reputacional da mesma forma. Então isto tem que ser ensaiado.
E o ensaio tem que ser efetivamente criado num plano com estas 5 diferentes fases de maturidade e ter consciencialização, que uma coisa é eu ouvir, outra coisa é eu ter uma interação em que dou a possibilidade à pessoa de dizer as suas dúvidas e dela ser convencida da situação. Porque se a pessoa não acreditar naquilo, se a pessoa achar isto é coisa lá para os filmes e tal, ou para os outros, para as grandes empresas do setor X, Y e Z que não é o nosso, o que vai acontecer é que, enquanto o chefe está a olhar para ela, a pessoa está a cumprir. Quando o chefe vira as costas, a pessoa não cumpre, porque a pessoa não acredita, a pessoa não percebe a importância dessa obrigação. Depois, eu vou tentar em 3 minutos, efetivamente. Depois, eu gostava então de agarrar exatamente naquilo que falava do inventário. Falando em gestão de ativos, vou seguir aqui uma linha de raciocínio que eu acho que toca a todos. Gestão de ativos. Dentro da gestão de ativos temos as obrigações de inventário. E essas obrigações decorrem de muitas diferentes fontes. Por exemplo, se pensarmos na cláusula 8.1 da ISO 27002 de 2013, vemos essa obrigação. Se pensarmos nas cláusulas CM8 e 9 e PM5 da NIST SP 853, vemos novamente essa obrigação. Curiosamente, se olharmos na mesma NIST, mas agora a 800.171 na cláusula 341, vemos novamente essa obrigação. Isto está-se a tornar chato. Na NIST Cybersecurity Framework, no IDAM 1 e 2, vemos exatamente a mesma obrigação. Curiosamente, o SIS 20, no CS1, 2 e 13, respectivamente para devices, software e data, vemos novamente essa obrigação. E isto só estou a falar do ponto de vista de normas, frameworks, etc. Se eu pensar no domínio, no ordenamento jurídico, nós temos o famoso RGPD, por exemplo, que traz no seu artigo 30 o registro de atividades de tratamento. Pois, e alguns mais técnicos dir-me-ão, mas calma, Pedro, aqui falamos no registro de atividades de tratamento para finalidades de tratamento. Pois, mas eu não sei como é que os meus amigos conseguem fazer uma gestão adequada das finalidades de tratamento sem cartografar com processos de negócio e com ativos. Porque no dia em que tiverem um incidente, como é que holisticamente conseguem fazer a relação e perceber se um determinado servidor que sofreu um determinado ataque se impactou ou não, por exemplo, dados de saúde? Uma reflexão. Mas continua a NIS 2. Na linha C, número 1, artigo 5º, número 2, artigo 7º, podem confirmar se também não está lá essa obrigação. Depois continuávamos o Decreto-Lei 65 de 2011 no artigo 6º, também essa obrigação. O DOR, o Digital Operations Resilience Act, número 6, artigo 7º, aqui naturalmente não é para todo o mercado, mas uma grande parte. O que nós vemos aqui é imensas obrigações, standards, normas, todos eles a convidarem-nos a cumprir com a mesma obrigação. Do ponto de vista de conformidade, o que é que seria interessante, então, trabalhar internamente? Numa harmonização de requisitos. Proposta. Nós podemos considerar, então, o tipo de requisito, a sua tipologia, cartografar uninominalmente a fonte, a sua referência, a tipologia, se estamos a falar de normativa ou se estamos a falar de uma fonte jurídica, e depois, naturalmente, criar uma redação de requisito interno para a organização que acomode toda esta dicitura. Uma nota prática. E eu creio que muitos aqui também já viveram isso. Cuidado com estas uniformizações, porque eu também já vi uniformizações dentro das empresas do ponto de vista de compliance que não acomoda todo o âmbito do requisito. Dizer inventário é uma coisa subjetiva, temos que ir depois ao detalhe. Está bem? Mas é uma forma prática de conseguirmos simplificar, harmonizar o sistema de compliance interno. Neste caso, o foco desta conversa é cibersegurança, numa forma de conseguir agilidade. Porque se tivermos uma lista que nunca mais termina, extremamente complexa, por princípio, quando temos um cenário extremamente complexo, ele por si só é altamente propenso a riscos. Portanto, aqui a harmonização e a simplicitude é o segredo do sucesso. Impressionante. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação e por ter cumprido escrupulosamente o tempo que lhe estava destinado. Resto um bom dia. Vamos passar agora ao segundo keynote desta manhã.
E nos próximos minutos vamos ouvir o Paulo Tarso Ares, da Randstad, com o tema Mind the Gap, estratégias para encontrar, desenvolver e reter talentos de cibersegurança. Muito bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Esse é um tema, antes de mais queria agradecer o convite e é um gosto muito grande estar aqui. Vocês podem perceber pelo meu sotaque que eu sou de Bragança. Bom, na verdade sou do Brasil, sou de São Paulo, como é óbvio, a família toda é de Bragança. E ao contrário de um movimento que tem acontecido muito recentemente de diversos países, e isso está em linha com o que nós vamos falar hoje, eu já visitava Portugal há muitos anos, até pelo tema familiar, mas comecei a vir aqui em 2001. E só que em 2017 eu comecei a ser contactado, ainda no Brasil, 2016 para 2017, eu já recrutava para tecnologia, o que eu faço é recrutar para tecnologia. Eu já via alguns contatos, já tinha alguns contatos de empresas cá em Portugal, eu ainda no Brasil, perguntando se eu tinha interesse em vir recrutar tecnologia em Portugal. E eu não conseguia perceber, no primeiro momento, qual era essa questão, né? Comum encontrar as pessoas, ainda não era tão comum, mas já havia algumas pessoas de tecnologia que vinham para Portugal e outros países. E, para resumir, para não tomar muito vosso tempo com a minha experiência pessoal, eu acabei por vir para Portugal em 2017, depois de um episódio no Brasil de insegurança, né, que infelizmente acontece, muitos brasileiros que cá estão também passaram por isso. E quando eu cheguei aqui, eu tive uma surpresa e eu comecei a perceber o porquê que estavam a contactar-me quando eu ainda estava no Brasil para recrutar para tecnologia. Nos primeiros 3 meses, eu tive mais o que chamamos de candidatos que dão offer reject, ou seja, que não aceitaram propostas do meu cliente, do que todos os outros 7 anos anteriores da minha vida profissional, porque o mercado aqui é muito complexo. Então, eu percebi por que foram buscar-me no Brasil para recrutar para tecnologia. Tem algumas informações aqui que eu queria partilhar com vocês, e aí, como eu disse, eu comecei a minha vinda a Portugal muito antes de 2017, mas Portugal se tornou um destino. Se tornou um destino, inicialmente, um reforço muito grande do turismo, como todos vocês sabem muito melhor do que eu. Portugal entrou no mapa turístico global e começou a ter muita força nisso. Com isso, as pessoas começam a vir e começam a descobrir outros temas extremamente interessantes em Portugal. E Portugal virou um centro, e tem virado cada vez mais, e no último ano mais forte ainda, um centro de excelência de tecnologia para diversas empresas muito grandes, como essas que exemplificamos aí, mas tem muitas outras. Tem mais de 450 empresas hoje em Portugal, desenvolvendo projetos internacionais a recrutar pessoas cá. Então, é muito fácil, todos também sabem, mas é sempre bom lembrar por que as empresas decidem vir para Portugal. Obviamente, a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura de transportes, qualidade de vida, gestão moderna, muitos trabalhadores internacionais. O TechVisa permitiu muita gente internacional vir e não só. É um dos poucos países, e eu já morei, posso dizer, no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, na Irlanda. É um dos poucos países que dá um estatuto de igualdade jurídico, por assim dizer, entre estrangeiros que têm autorização de residência e os próprios portugueses. Por bem e por mal, isso é possível e não é possível em muitos outros países. E, obviamente, a estratégia de localização, né, sendo a porta de entrada para a Europa. Então, com isso, muitas empresas vieram, muitas pessoas se atraíram por vir, e a gente começa agora a entrar um pouquinho no nosso assunto, que essas pessoas todas vieram para cá. As empresas vieram muito mais rápido do que os profissionais e hoje existe uma carência muito grande de mão de obra qualificada, existe um gap no talento em relação ao que efetivamente temos de oportunidades. Então, a Randstad tem um estudo de Employer Branding já há algum tempo e nesse estudo é muito transversal, mas vale evidentemente para qualquer posição. Essas aqui são as 5 principais motivações de uma pessoa, de um profissional para mudar de emprego para uma nova oportunidade. Salário, work-life balance, segurança no trabalho, atmosfera agradável, que isso agora com o remoto, a atmosfera agradável é relativo, mas também se pensa nisso, e a progressão de carreira. Existe outro tema importante que também eu vou tocar, mas não é onde eu vou mais profundamente, efetivamente como conseguimos
esses talentos? Como conseguimos os talentos principalmente de segurança da informação, que é o nosso foco aqui, cybersecurity, mais do que outras áreas, é uma das áreas hoje mais difíceis de recrutar em Portugal. Temos excelentes universidades, né? Então tem centros de universidade que podemos trazer muitos jovens profissionais, mas que ainda não conseguem dar resposta às necessidades, e principalmente nos perfis mais sêniores, principalmente com as mudanças muito rápidas que acontecem no mercado de segurança. E aqui eu estou a falar com especialistas, cada dia é uma novidade, é muito difícil acompanhar. Então, trazer um pouquinho de insights aqui dos profissionais de tecnologia em Portugal, e para também entenderem o cenário e o porquê da dificuldade em recrutar. Os profissionais de Portugal tiveram um aumento de tecnologia muito grande nos últimos 12 meses. Pensávamos que com a pandemia, eu estou cá já há 5 anos, pensávamos que com a pandemia talvez houvesse aí alguma dificuldade no número de vagas, mas nada disso, seguiram a aumentar. São os profissionais que recebem os melhores salários hoje em Portugal. Em Lisboa, efetivamente, falando aqui da capital, recebem 20% a mais do que a média dos outros profissionais. Todos querem agora, esse também é um outro tema muito importante que eu vou tratar logo mais, estarem remotos, a maior parte das vezes, e ainda, além do salário, o equilíbrio da vida pessoal e o trabalho é uma das coisas que os profissionais mais buscam hoje. Esses profissionais trocam de emprego de 1 a 3 anos em média, então quando contratarem alguém já podem ter a ideia que daqui a 3 anos essa pessoa pode estar pronta para um novo desafio, e aí vamos falar daqui a pouco da experience do colaborador durante todo o tempo no seu trabalho. Metade dos profissionais em Portugal são mais sêniores, têm mais de 6 anos de experiência. Aqui dou um exemplo de alguns jobs que são os mais procurados, e o cybersecurity tem crescido, não entra ainda nos que mais são populares, mas tem crescido cada vez mais, e também cada vez mais cargos de gestão. Então, Portugal transita para um lugar de muitos contact centers e algum tipo de helpdesks e soluções assim, para centros de alta tecnologia e de muito técnicos. Então, aqui uma coisa importante agora. Nós temos que pensar, e agora falando dos cybersecurities e de todos os candidatos de tecnologia, dos candidatos em geral, em toda a experiência do profissional que vocês vão contactar e vão contratar durante o processo de recrutamento. E não só. Também do que é possível se entregar de valor para essas pessoas. Eu digo que a retenção, e é um tema importante, porque a atração e a retenção são 2 pontas do mesmo processo, ou deveriam ser enxergadas como tal. A atração e a retenção andam de mãos dadas, e a retenção começa na primeira entrevista. Eu sempre digo isso. Quer seja com um parceiro de recrutamento, quer seja o próprio RH interno. Não importa de onde venha esse candidato. No primeiro contato, essa retenção começa. Como abordar esse candidato, o que falar para esse candidato, o que oferecer para esse candidato, como dar feedback para esses candidatos e como avançar com eles no processo de uma forma com uma comunicação clara e muito limpa e muito transparente. Por quê? Porque hoje os candidatos, pela regra do mercado de oferta e procura, eles querem muita coisa. Eles querem trabalho flexível, querem o seguro de saúde, querem bônus anual, programas internacionais, tudo que podem ver que são perks que normalmente são muito bem vistas, mas eles não querem só isso, eles querem mais. Eles querem mais dias de férias, eles querem possibilidade de ter descontos em lojas, em alternativas para bem-estar, para tudo que vocês possam imaginar de vantagens para poder, eventualmente, escolher um novo trabalho. E para isso, como é que nós podemos ter sucesso no recrutamento? E esse também é um ponto muito difícil. É um ponto cada vez mais crítico. Muitos de vocês aqui já devem ter passado de ter encontrado um candidato, ele aceitar uma proposta, desistir, aceitar uma contraproposta, assinar um contrato e não aparecer. Existem imensos projetos que são interrompidos pela falta de pessoas. E isso é um ponto crítico. Como ter sucesso nesse recrutamento? Podemos falar primeiro do salário. O salário é óbvio, é o maior motivador em todas as pesquisas quase que fizemos de Employer Brand da Randstad. O salário é sempre o número 1 na motivação. E o que é uma motivação de salário? Como fazer isso? Se a pessoa pede um valor X de salário, por mais que a empresa tenha um projeto atrativo, por mais que a empresa tenha uma grande possibilidade de futuro de carreira para aquela pessoa, não faça uma oferta abaixo do que essa pessoa pediu.
Acontece mais do que vocês possam imaginar. A empresa se vale muitas vezes da sua força, da marca, mas isso é um erro já comum no primeiro momento. E isso já impacta, mesmo que depois, pelo tamanho da empresa, o candidato acabe por aceitar, mas já impacta no candidate experience e no employee experience, que eu vou tratar um pouquinho mais. A flexibilidade. Flexibilidade é um ponto fundamental. Hoje é quase, eu tenho muitos clientes, a maioria dos clientes hoje já tem a certeza que é importante ter um trabalho full remote ou muito flexível, híbrido, com poucas idas ao escritório preferencialmente, ou pelo menos com alguma abertura para ir quando mais ou menos tiverem disponibilidade, não uma obrigação de dias fixos. E eu digo para muitos clientes que a diferença entre termos sucesso no recrutamento ou não passa por isso. Se o cliente fala, olha, eu vou recrutar pessoas 100% on-site, 100% no escritório, eu dificilmente vou aceitar o projeto de forma transparente, porque eu possivelmente não vou conseguir fechar. Não vou conseguir encontrar pessoas que estejam dispostas a estarem 100% do tempo no escritório. O Candidate Experience, que eu vou falar mais ainda, que também é importante que o processo seja ágil e transparente, como eu já falei. A empresa tem que ter uma marca muito forte, mas a marca não significa necessariamente tamanho. Então as pessoas confundem muito com o tamanho da empresa. A empresa é muito grande, tem uma marca muito forte. Não é exatamente a força de uma marca geral, mas o que a marca pode trazer para aquele profissional. Isso é importante ter em linha. O máximo possível, e hoje também vamos falar, tentar atacar o mercado das mais variadas formas, buscar internships, buscar estagiários, buscar trainees, buscar pessoas que estão sendo requalificadas, treinar essas pessoas, trazer essas pessoas para outras formações que levem ela a desenvolver outras qualidades. Isso tudo tem que ser visto e revisto na hora de pensar em recrutar, porque recrutar por uma fonte só hoje é cada vez mais difícil. E aí todas essas vantagens são muito valiosas, e aqui também, foi demais. Também são valiosas e importantes dizer, utilizar os tech visas, que são cada vez mais comuns para trazer profissionais de outros países, do Brasil, então há muitos que vêm e devem continuar a vir, é importante dizer, mas tudo começa pelo Candidate Experience, que eu mencionei agora há pouco, e vai se transformar no Employee Experience. O Candidate Experience, como eu disse, desde o primeiro contato, desde o primeiro momento, ter muita proximidade com esse candidato. Eu sempre sugiro pequenas alterações num processo de recrutamento que podem fazer a diferença no tal do Candidate Experience e uma vez que essa pessoa entra no Employee Experience. A primeira entrevista costuma ser, em boa parte das empresas, com os RHs. Então tem uma primeira, e não tem nada de mal nisso, né? Tem uma primeira entrevista com o RH para um fit cultural, depois uma segunda entrevista com uma pessoa técnica, depois possivelmente uma terceira entrevista com um hiring manager e um diretor. Primeiro que 4 passos de entrevistas num processo de recrutamento, principalmente em cybersecurity, mas em tecnologia como um todo, é um tiro no pé, como se diz no Brasil. É um risco muito alto, porque na terceira entrevista essa pessoa já fez 4 entrevistas com 3 empresas distintas e está pronto para receber uma proposta. Então, agilidade é tudo. Então, evitar isso. Mas mais do que isso, eu sempre sugiro para o cliente, na medida do possível, a primeira entrevista, ainda que o RH esteja a acompanhar, seja com o hiring manager, ou o diretor, ou ainda uma esfera maior, o CEO da empresa. Porque eu acho que um impacto, quando uma pessoa vai para uma primeira entrevista e ela já tem um impacto de quem conhece profundamente o que vai ser o seu dia a dia, o que vai ser o seu trabalho, qual a visão estratégica de curto e médio prazo, até de longo prazo, essa pessoa já cria um engagement muito maior imediatamente. Ela quer passar ela entende que tem passos a cumprir, mas se ela já tem essa informação, poupa trabalho e poupa tempo dos dois lados, tanto do próprio candidato, que pode dizer realmente isso não é para mim, quanto da própria empresa que já vai ter essa noção e que já fez essa primeira venda. Porque nós temos que vender a empresa. Nós, recrutadores que estamos a apoiá-los, ou vocês mesmos diretamente, têm que vender bem a empresa para que essa empresa seja atrativa, para que esse candidato siga no processo e aceite um projeto. Tá? Uma vez que esse candidato aceita um projeto, e esse candidato hoje deve vir das mais variadas formas, podemos sempre fazer o recrutamento através de parceiros, é importante, nós, especialistas no que somos, fazemos muitas buscas e trabalhamos com muitos candidatos, então conseguimos ajudar, mas não só. Ter o recrutamento interno a apoiar e ser parceiro do recrutador é fundamental, buscar alternativas nas universidades, que é fundamental, criar programas junto às universidades para preparar pessoas para formações dentro da cybersecurity, é uma ideia que
não se faz muito, mas é muito importante, ajudar no reskilling dessas pessoas, investir em academias, criarem academias que possam formar pessoas de raiz, buscar pessoas fora do país, aproveitar o Tech Visa, aproveitar que tem a possibilidade de, em 60 dias, uma pessoa vir da Índia, do Brasil, da onde for, da Venezuela, está cá em Portugal, pronto para trabalhar. O approach não pode ser único, tem que ser múltiplo. Mas vamos considerar, ok, conseguimos um candidato, fizemos uma proposta, esse candidato vai começar. E agora que é o grande segredo. O meu trabalho, como recrutador, ele geralmente termina no momento que o candidato aceita a proposta, vai começar na empresa, a documentação toda com a empresa, e logo faço um acompanhamento, 1, 3, 6 meses, para perceber como as coisas estão a correr, se estão a correr bem, e sigo o meu processo e vou até o próximo cliente. Mas é aí, e é um tema que é para mim muito importante e interessante trabalhar, é o tal do Employee Experience. Muito se fala, e eu vou desviar um pouquinho o assunto, mas vocês vão entender já, do HR Transformation, né, da mudança do RH, se tornar cada vez mais ágil, se tornar cada vez mais processual, utilizar de ferramentas de ticketing, por exemplo, para ter muito mais um processo e uma organização nos pedidos. Mas mais do que toda usar os dados, ter acesso aos dados o máximo possível, mas tudo isso, na minha visão e em algumas outras visões hoje que já começam a ser aceitas, vai em linha com como vender constantemente a empresa para o seu colaborador. Se fala no RH do cliente interno. Eu acho que isso hoje, cliente interno, é um termo já do passado. Nós temos que pensar em consumidor interno, no seu consumidor. Hoje, com a quantidade de dados que esse HR Transformation pode trazer, mais do que... Porque se a gente for perguntar para uma pessoa o que ela quer, ela vai querer muita coisa. Mas se a gente vir de forma prática, em dados, o que essa pessoa, onde essa pessoa vai dentro da empresa, no que ela se interessa, quais são as formações que ela quer fazer, quais são os perks que ela utiliza. Se nós tivermos essa informação de dados, nós vamos fazer um papel que hoje os Facebooks, os Instagrams e todas as plataformas fazem. Recolhem nossos dados e sugerem opções que nos interessem como consumidores. Isso é o que nós temos que fazer hoje no RH para manter essas pessoas interessadas. Os projetos normais, formações e tal, são todos muito positivos, formações, work-life balance, frutas no escritório, ginásio, tudo isso é muito bom. Mas para quem? Né? Já vi vários casos, falar, nós temos um ginásio aqui, quantos vão? Ah, ninguém. Então, qual é a vantagem? Isso não é um benefício percebido pelo colaborador. Então, com os dados hoje que nós podemos extrair de uma forma muito ampla, principalmente dentro de casa, por assim dizer, a própria empresa tem esses dados, tem acesso, sabe o que esse colaborador quer, o que ele utiliza, onde que ele vai, quais são os seus interesses, adaptar uma série de produtos de RH, de benefícios, de perks e de coisas que possam ser interessantes, né, numa visão macro, mas para aquele específico profissional, para aquele específico colaborador. Porque se a pessoa está sendo constantemente vista e de alguma forma beneficiada com coisas que lhe interessam, essa pessoa fica. Então, tirar a ideia de que é um cliente interno, mas sim um consumidor que vai constantemente comprar produtos, serviços e benefícios da empresa. Então, isso para mim que é o crítico e que é hoje uma tendência, através da transformação digital do RH, eu também não gosto de usar a expressão transformação digital, ainda mais com uma audiência como essa, não é um termo já tão bem visto, mas apesar de fazer sentido para uma série de coisas, mas digo que não é bem visto porque é muito amplo. A questão é que com esse número de informações que nós podemos ter dos nossos colaboradores, nós conseguimos mantê-los pelo menos esses 3, 5 anos que nós temos que pensar no que essa pessoa vai dar para a empresa. Então, não adianta nós termos diversos benefícios. Eu dou um exemplo muito claro para vocês da tal piscina de bolinhas, né? A tal piscina de bolinhas no escritório. Tal piscina de bolinhas no escritório. Quem aqui quer usar uma piscina de bolinha num escritório? Quem quer, efetivamente, quem prefere estar no escritório a jogar ping-pong ou estar em casa, terminando o trabalho às 7 da noite, ou 6 da tarde, ou 5 da tarde e brincando com o filho? Então, não adianta oferecermos o que
os nossos colaboradores não querem. E não temos desculpa para não saber o que eles não querem. Existem meios fáceis, práticos, existem pesquisas de clima. Na Randstad, por exemplo, nós temos uma pesquisa de clima quinzenal para saber como é que anda, se temos detratores, se temos promotores, pessoas neutras, como atuar com essas pessoas neutras. Eu sou responsável por 2 equipas, são 11 pessoas no total. Eu sei de forma anonimizada o que falta ali, onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer. Esse tipo de informação que nós não podemos deixar de ter, e não temos desculpa para não ter, para esse processo de retenção. Se alguém me fala, Paulo, como retenção, outro dia eu tive uma pessoa aqui que resolveu sair, veio falar comigo, eu aumentei 30% o salário dessa pessoa. Eu falei, olha, que erro grave, duplo. Primeiro, se ele aceitou, e segundo, você de oferecer. Não se deve fazer isso, porque se a pessoa já quis sair hoje, ela vai querer sair amanhã. Você vai subir esse salário, vai só amenizar durante um tempo essa pessoa estar na empresa, mas ela vai continuar a buscar, ela vai querer sair. Então é uma coisa que eu percebo, às vezes é difícil recrutar, mas é melhor deixar aí. Não façam contrapropostas. Isso é muito... existem pesquisas que dizem que 80% dos colaboradores que aceitam contraproposta saem em menos de 6 meses da empresa. Então é crescer um salário, criar um mal-estar, se calhar dentro da equidade dos pares, ou então subir mesmo a range do seu salário e quando for contratar a próxima pessoa, vai ter que comatar esse mesmo salário. Então isso é um erro muito comum, mas isso não é uma política de retenção. A política de retenção começa lá na primeira entrevista e vai durante todo o processo, aproveitar que existem esses dados podem ser utilizados e que devem ser utilizados. Agora um último exemplo, acho que exemplos de vida real são importantes para conseguirmos dizer qual é a maneira de recrutar. Eu não tenho fórmula mágica, são diversas atitudes que temos que ter em relação ao processo de recrutamento, diversos pontos muito importantes, o tal do salário, o work-life balance, o remoto, que eu mencionei, mas eu vou contar 2 casos de 2 clientes muito grandes, 2 são líderes mundiais, literalmente número 1 do mundo no que fazem, em 2 áreas diferentes, mas em comum o que eles têm é estarem a desenvolver aqui um centro de excelência tecnológica, e aí ao redor de 60 pessoas, também equivalente ao número de pessoas, nos próximos anos, e nós fomos trabalhar com os dois, com as duas empresas. E elas tinham 2 abordagens diferentes. Uma delas falou, Paulo, olha, temos flexibilidade, tá? Deixamos trabalhar a partir de casa, queremos que vá eventualmente no escritório, mas não tem uma necessidade de estar sempre, somos flexíveis com o horário e nossa franja salarial é X. A outra empresa, ficamos num escritório no centro de Lisboa. A outra empresa fala, Paulo, olha, nós queremos criar uma cultura, que eu percebo, nós queremos que as pessoas estejam no escritório, porque nós estamos a começar um processo aqui em Portugal e queremos isso. Eu falei, ok. A nossa localização não é tão centralizada, mas acreditamos que temos um bom escritório, as pessoas vão lá querer estar. Eu protestei algumas vezes, eles flexibilizaram quase nada, ou seja, 3 a 4 dias por semana no escritório, 1 ou 2 dias só em casa. E eu falei, ok, cliente, não tem outra hipótese? Não tem outra hipótese. Vamos às alternativas. Para resumir, nos 2 primeiros meses de cada um dos clientes, o cliente flexível pagava X de salário, o cliente não flexível pagava X mais 20%. Nos primeiros 2 meses de projeto com essas empresas, na empresa não flexível, na empresa inflexível, nós fechamos em 2 meses 4 posições, seniors, difíceis. Na outra empresa flexível, nos primeiros 2 meses, nós fechamos 12 posições. E uma última nota para ficar convosco quando nós vamos às ferramentas, às mídias de trabalho, ao LinkedIn, buscar um candidato, nós temos em média de 15 a 20 respostas a cada 100 do que enviamos. Se está escrito no subject, no assunto, remote ou hybrid model, isso muda para 35 a 40. Então já aí muda completamente a abordagem
e o número de candidatos que nós vamos ter que ter no processo para poder efetivamente fechar. Então, dito isso, se com todas essas alternativas vocês ainda tiverem dificuldade em recrutar, hashtag manda um inbox para o meu LinkedIn que eu posso ajudar. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, pela sua apresentação e resto de um bom dia. Vamos passar agora ao primeiro debate desta manhã. E para discutir a inteligência artificial e a cibersegurança, convido a que se juntem a mim aqui no palco Inês Godinho, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Também Rui Durão, responsável pela coordenação dos assuntos europeus na Direção-Geral das Atividades Económicas. E ainda Sara Carrasqueira, da Agência para a Modernização Administrativa. Muito bom dia aos três. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia. Inês, vou começar naturalmente por si, até porque está aqui mais perto, mas vou fazer uma pergunta mais genérica, deixando depois as perguntas mais técnicas e mais direcionadas para depois. Vou pedir-vos, e a pergunta vai ser colocada aos três, uma análise mais genérica, como eu já referi, sabendo que a cibersegurança pode beneficiar da inteligência artificial, quais é que são, no seu entendimento, os principais riscos associados? Antes de mais, muito bom dia, é um enorme gosto de poder estar aqui, também cumprimentar não só a Rosa, mas também os colegas de painel de debate. Confesso que é uma resposta difícil para quem não domina a técnica, portanto eu poderei fazer aquilo que é uma opinião de quem trabalha com estes assuntos de uma outra perspectiva. Uma coisa que se sabe é que, naturalmente, a lógica de cibersegurança tem de estar associada à utilização e implementação de sistemas de inteligência artificial. Mas também se sabe, e por isso é que se chama inteligência artificial, é essa a ideia, que, atendendo ao evoluir tecnológico, essa inteligência tem potencialidade para ser autónoma. E eu, talvez já tentando ir da lógica dos princípios e valores, nós tentamos promover uma ideia de cibersegurança por várias razões, mas uma delas é também para a salvaguarda de alguns princípios e valores essenciais pelos quais nos pautamos, desde logo no espaço cultural em que nos inserimos. E por isso mesmo, uma coisa que importa perceber é que a inteligência artificial aprendendo até pode querer estar-nos a dar cibersegurança, mas a verdade é que os valores estão pensados para as relações entre pessoas com pessoas e não propriamente de sistemas de inteligência artificial com pessoas. Portanto, o sistema até pode querer estar a cumprir o seu papel, mas objetivamente não respeitando, digamos, aquilo que são os princípios e valores essenciais com os quais nós nos gostamos de relacionar enquanto comunidade. E esse é um valor central, ou seja, nós temos de facto, quando falamos de inteligência artificial, de pensar nos valores. Exatamente. Exatamente. E, portanto, depois poderemos falar um pouco mais adiante, mas como a pergunta é para todos, tentar talvez ir permitindo várias perspectivas, até porque em termos de valores existe um valor que é mais ou menos, eu diria, consensual, portanto, independentemente das suas diferentes formulações, que é o respeito pelos direitos humanos e pela dignidade da pessoa humana. E, como digo, é um valor que, mesmo pela sua própria formulação, afasta quase por lógica de paradoxo, não é? Porque a inteligência artificial, por ser artificial, não percebe nem conseguirá perceber, por mais que se lhe tente ensinar, o que é a dignidade da pessoa humana e o que são os direitos humanos. E talvez essa antinomia entre o respeito de certos valores, por um lado, e depois princípios éticos que se vão desdobrando a partir de certos valores, e, por outro lado, a eficácia pretendida com a inteligência artificial, sejam dos grandes desafios na compatibilização entre a inteligência artificial e a cibersegurança. Vamos ouvir agora a perspectiva do Rui Durão. Sim, antes de mais quero agradecer também o convite e cumprimentar todos os presentes. Obviamente aqui numa perspectiva de economia, que é a minha, e eu ouvi um pouco da sessão anterior, onde se falava dos custos da cibersegurança, ou melhor, dos custos da não cibersegurança, de uma perspectiva económica,
a inteligência artificial aqui traz uma nova dimensão àquilo que é a atividade económica e às soluções que podem ser atingidas nesse contexto. De qualquer das maneiras, há aqui uma dimensão para além das preocupações que já foram apontadas, que a inteligência artificial pode trazer do ponto de vista da ética e da relação com as pessoas e com os cidadãos e com a sociedade em geral, há uma outra perspectiva que a mim me é mais cara, que é a perspectiva da inteligência artificial enquanto oportunidade económica, não é? Enquanto oportunidade de desenvolvimento e de criação de novas áreas de desenvolvimento, de novos paradigmas de desenvolvimento e de aumentos de produtividade e de melhoria das condições de vida em geral das pessoas. Obviamente que um aumento do papel da inteligência artificial na sociedade em geral e também nas empresas e na atividade económica gera problemas acrescidos de cibersegurança, porque como foi bem referido, a inteligência artificial às tantas consegue fazer muita coisa automaticamente e muitos de nós não consumimos, e eu não sou um especialista da área, longe disso, mas muitos de nós não percebemos bem os algoritmos que estão ali por trás e acho que boa parte das pessoas não percebe. E, portanto, este desenvolvimento da inteligência artificial tem em todas as suas áreas, com todos os seus benefícios e com todas as cautelas, tem também de ter associado, tem de haver indissociavelmente este desenvolvimento da cibersegurança e tudo o que ela possa estar associado. Ouvimos agora, naturalmente, a perspectiva da Sara ainda sobre esta mesma questão. Olá, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que o Gabinete Nacional de Segurança endereçou à AMA para estar aqui presente e também cumprimentar a Rosa, os colegas de painel e todos vós. Bem, de que forma a inteligência artificial pode contribuir para a cibersegurança? Hoje em dia já contribui muito, não é? A inteligência artificial abre-nos novas perspectivas de processamento de dados e previsão e análise e detecção de padrões e, portanto, hoje em dia é utilizada já por exemplo, na detecção de cyberataques. Mas eu acrescentava aqui também mais um ponto, que de alguma forma até um ponto ainda quente, que gera algumas polémicas, que é a questão da biometria. Não é? A inteligência artificial pode ser utilizada para o reconhecimento biométrico do indivíduo e, portanto, através desse mecanismo, estabelecer um meio de identificação e de autenticação forte perante o mundo digital, não é? E, portanto, é uma das aplicações que é utilizada já muito massivamente por várias aplicações e que também o governo português está a considerar utilizar. E essa disse que era apesar de tudo, uma noção polémica. Quer desenvolver um bocadinho mais essa ideia? Acho que tem a ver, essencialmente, a minha ideia tem a ver com duas perspectivas. Por um lado, e também, como já foi aqui dito, a transparência e explicabilidade. Portanto, a sociedade ainda não entende bem, aliás, acho que todos nós ainda não conseguimos antever o pleno alcance da inteligência artificial, mas a sociedade em geral não entende muito bem como é que a inteligência artificial atua, quais são os algoritmos usados, quem é responsável por esses algoritmos, onde é que estão guardados os nossos dados e, portanto, estas questões todas que têm a ver, por um lado, com alguma iliteracia digital da sociedade, mas também, por outro, às vezes com uma inabilidade das empresas, do governo, das empresas tecnológicas explicarem de uma forma muito transparente e clara, suscita algumas preocupações pela sociedade no uso da inteligência artificial. Por outro lado, há obviamente a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, quais são os dados que nós podemos utilizar, se estamos ou não a recolher o consentimento do cidadão, onde é que esses dados são guardados. Portanto, há aqui uma discussão também paralela em relação ao espaço físico onde os dados são guardados, portanto, se são guardados em países que porventura têm um nível de segurança e de auditabilidade inferior ao espaço europeu e, portanto, há muitos temas relacionados com os dados, com a utilização dos dados e, nomeadamente, a utilização por algoritmos de inteligência artificial e, portanto, é um tema ainda que tem que ser bastante debatido pela sociedade, explicado à sociedade e, muito importante, também fazendo aqui a ponte com o que foi dito, que esta utilização seja responsável e que seja estabelecida ao abrigo de um conjunto de valores éticos
sempre tendo, enfim, o bem da humanidade e o bem da economia e dos serviços. Ainda pegando nesta questão que a Sara deixou da iliteracia digital, é de facto um problema o facto do cidadão comum ter que lidar com algoritmos que não compreende de todo? Naturalmente que o problema pode ser visto em diversas perspectivas. Em primeiro lugar, permita-me só, naturalmente, por se ver como problema, nós mesmo pensando nos diversos instrumentos, digamos assim, que propõem o respeito de certos princípios éticos que podem ir desde áreas específicas, como é o caso da aplicação de sistemas de inteligência artificial na justiça, vamos imaginar, ou mesmo na medicina, portanto já vamos tendo indicações éticas sectoriais. Uma das coisas que passa pela ideia grande de literacia, não apenas do cidadão, mas também, digamos, do profissional, é justamente a necessidade de haver formação, em sentido agora muito amplo, no patamar, quer não só da interação com sistemas de inteligência artificial, como também do manuseamento de sistemas de inteligência artificial. Procurando dar um exemplo, quer, por um lado, temos recomendações éticas, pensando na recomendação da Unesco 2021, que nos dizem que devem ser promovidas ações de sensibilização da população em geral, ou seja, pensando que não só o jovem, eu estou a pensar, o jovem cada vez são mais jovens quando começam a lidar com a inteligência artificial, porque basta estarem a jogar alguns jogos nos tablets ou nos iPads. Quer o cidadão mais velho com 75, haver essa consciência que existe uma coisa que é a inteligência artificial e que trabalha com lógicas algorítmicas e, portanto, que não pensa como nós, voltando ao ponto inicial, não pensa como nós. Mas, por outro lado, também mesmo da perspectiva de alguns instrumentos de intervenção ética mais sectoriais, estou a pensar, por exemplo, naquilo que é a declaração da Organização Mundial de Saúde a propósito da utilização de inteligência artificial nos cuidados de saúde, portanto, na medicina, uma das coisas é justamente a formação dos profissionais de saúde para o próprio manuseamento, a percepção do funcionamento, portanto, numa lógica de transparência, mas também a formação no manuseamento desses sistemas, porque nós, quando começamos a fazer aquilo que se diz o deployment, portanto, a utilização massiva desses sistemas em diversas áreas, também temos, estou a pensar na justiça, os juristas muitas vezes, além de ninguém gostar deles por regra, mas pronto, já vimos isso ontem, já se sabe que é um defeito assumido, mas pronto, eu assumo esse defeito. Mas além disso, os juristas não são, por exemplo, formados em tecnologias de informação, em algoritmos, em sistemas de informação artificial. Se nós tivermos um juiz que trabalha da perspectiva da formulação das suas decisões com um sistema de previsão, como por exemplo já se faz nos Estados Unidos, a propósito das possibilidades de reincidência no contexto de concessão da liberdade condicional, este juiz vai ter que ter formação em inteligência artificial precisamente para saber aquilo que são os riscos de enviesamento dos próprios sistemas de inteligência artificial, que têm a ver com a lógica dos algoritmos e com tudo o que são recomendações éticas de igualdade, não discriminação, inclusão, que depois se manifestam em muitas áreas distintas. Mais uma vez, que vão desde a medicina, em que é evidente o uso de lógicas discriminatórias na programação de alguns algoritmos, às vezes não de forma intencional, mas por uma questão de acesso a dados. Quer, por exemplo, também naquilo que é a administração de justiça. É um exemplo muito... Falou-se da identificação biométrica, ainda antes de entrar na questão de fundo da identificação biométrica, já há pouco andámos a discutir um bocadinho sobre isso, mas só para dar um exemplo, nem todos se passam no nosso território, mas são exemplos através dos quais devemos aprender. Nos Estados Unidos, algumas cidades já utilizam diversos sistemas, enfim, para identificação de suspeitos, que recorrem à lógica de identificação biométrica. Podem não ser em tempo real, mas recorrem a esses sistemas. E uma das coisas que se detectou, precisamente a propósito dos algoritmos, portanto, que têm que identificar características faciais, que resulta numa lógica de discriminação, ainda que possa não ter sido intencional na sua programação, como é evidente, eu não percebo muito de programação ou nada, mas é que os sistemas tinham dificuldade de distinguir entre sexos, portanto, o feminino e o masculino, em determinadas raças. E, portanto, estas lógicas de input de dados é uma das coisas que depois faz com que os sistemas possam ter estas lógicas de enviesamento também nos outputs, portanto, naquilo que são as previsões que fazem, etc.
Rui, quer continuar a pegar nestas ideias? Queria nesta lógica do perceber o algoritmo, há aqui uma dimensão que é muito importante nós assumirmos logo à partida. A larguíssima maioria das pessoas, ou o cidadão comum, que é uma abstração que os juristas costumam usar muitas vezes, eu não sendo jurista, já aprendi com os juristas que é uma abstração difícil, o cidadão comum nunca vai perceber o funcionamento de um sistema de inteligência artificial e não tem de o perceber. Não tem de o perceber. E é aí que entra o papel dos reguladores e da justiça e das autoridades públicas, que têm de criar um enquadramento que garanta segurança de utilização para esse tal cidadão comum. E isto aplica-se, obviamente, ao cidadão comum, mas aplica-se a todas as utilizações da inteligência artificial. Isto fazendo aqui uma ponte com a discussão europeia, com a negociação europeia que corre nesta área, sobre o regulamento da inteligência artificial. Quando há uma divisão por risco, por tipo de risco de inteligência artificial, chega-se a certa altura a uma definição, e obviamente que a legislação, e bem, de uma perspectiva de atividade económica, pelo menos, está focada em aplicações de alto risco, mas depois, quando se chegam a áreas de risco mais limitado, continua a haver uma preocupação de alguma regulação, precisamente para proteger as atividades que parecem mais simples, que não sendo um risco sistemático, mas que sejam atividades mais simples. Um exemplo que é comumente dado neste contexto de uma aplicação de risco limitado é um utilizador de um determinado site ou de um determinado serviço seja claramente informado de que está a falar com um chatbot e não com uma pessoa real. Isto é uma imposição que se tem de criar junto dos fornecedores do serviço de inteligência artificial. Eles têm de ser obrigados a tornar claro e de uma maneira que possa ser entendido pelo tal cidadão comum, pela tal abstração, que aquilo é um sistema de inteligência artificial. Agora, ele nunca vai perceber, eu pelo menos certamente nunca perceberei, o que é que está por trás daquele sistema, como é que aquele sistema funciona, mas não pode ser essa a ambição. E, portanto, reconhecendo a importância da formação e de haver uma maior literacia digital em todas as áreas, e nesse aspecto o Centro Nacional de Cibersegurança tem feito um trabalho bastante importante, mas em todas as áreas da literacia digital, há um limite para o impacto que isso pode ter também nos sistemas de inteligência artificial. Sara, vou-lhe pedir que nos fale um bocadinho da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, se pudesse ser aplicada à cibersegurança, até porque isso provavelmente resolve aqui, ou não, é esse o ponto, algumas das questões que já foram aqui levantadas. Bem, a estratégia enquadra-se na estratégia mais ampla INCODE 2030, no pilar 5, que é um pilar que tem a ver com a investigação, e, portanto, há diversas iniciativas em curso, nomeadamente estas de reforço à capacitação da sociedade e também dos profissionais que têm que vir a trabalhar nesta área. Eu gostava só apenas aqui de fazer aqui um reforço de algo que foi dito sobre usos nocivos e enviesamentos, regulamentos, para dar aqui também uma perspectiva um pouco diferente aqui ao tom da conversa. Não é? O uso da inteligência artificial e a reutilização de dados é uma oportunidade de imenso valor para a sociedade, para a economia e para o bem-estar comum. Não é? Portanto, nós hoje em dia temos à nossa disposição e estamos a trabalhar no desenvolvimento contínuo de novos algoritmos e de novas tecnologias para podermos expandir o nosso conhecimento e podermos ser suportados em decisões, inclusivamente a tempo real. E todos nós, não é? Por vezes, pode não ser muito claro para a sociedade, mas todos nós, todos os dias, fazemos uso de aplicações que recorrem massivamente a algoritmos de inteligência artificial. Basta pensarmos, a maioria de nós, quando deslogamos o nosso telemóvel, é através de biometria, utilizamos o Waze para saber qual é que é o melhor caminho para nos deslocarmos e, portanto, nós já estamos a fazer uso e a tirar benefício deste potencial. Agora, o que temos que ver é que, como qualquer tecnologia, ela pode ser utilizada para fins benignos ou malignos, não é? E temos que arranjar mecanismos de proteger os usos malignos. Os regulamentos e, portanto, a existência de estruturas de governação conferem confiança à sociedade. Contudo,
com a grande velocidade com que estas tecnologias estão a entrar no mercado, os regulamentos tendem a atrasar-se às potencialidades que existem. Portanto, eu acho que aqui uma complementariedade entre os regulamentos e enquanto eles não existem ou enquanto eles não se adaptam, haver um quadro de valores comuns que é partilhado pela sociedade, pelas tecnológicas e por quem usa estes serviços, nomeadamente, não é? Eu trabalho essencialmente com soluções para a administração pública. Recentemente, em dezembro de 2020, os ministros responsáveis pela digitalização dos Estados-membros da União Europeia assinaram uma declaração, a Declaração de Berlim, sobre a sociedade digital e o governo digital baseado em valores. E, portanto, há um compromisso dos Estados-membros na aplicação das tecnologias digitais, nomeadamente a reutilização de dados e a inteligência artificial, enquadrado num conjunto de valores e de princípios, e, portanto, têm-se feito trabalhos. Nós aqui em Portugal também desenvolvemos, através de um trabalho colaborativo alargado, um guia de apoio à utilização responsável da inteligência artificial, que, no fundo, nos ajuda com um conjunto de questões, ajuda-nos a perceber o risco e a mitigar esse risco do uso da inteligência artificial e portanto, estas ferramentas já estão ao nosso dispor e, portanto, devemos, de alguma forma, utilizá-las e disseminá-las enquanto aguardamos, não é, um fecho de um regulamento que, por esta natureza tão pouco limitada do que é a inteligência artificial e que está aqui envolvido, que, no fundo, é um alargarmos aquilo que é quase os nossos limites da humanidade, não é? Da nossa capacidade de perceber o mundo, que é muito importante que seja assim partilhado. Nós hoje em dia já temos na administração pública e certamente na economia muitos bons exemplos, e aqui também estabelecendo aqui a ligação com o que disse sobre os juristas, não é? Nós temos muito bons exemplos do uso de inteligência artificial para orientar políticas públicas e, portanto, fala-se muitas vezes até do rule by code, não é? Portanto, por vezes nós temos dificuldades em tomar decisões, mas se hoje em dia olharmos para os dados que temos, prevermos o futuro, podemos até fazer melhores regulamentos, não é? Portanto, há que ver esta perspectiva de, por um lado, travar o uso malicioso destas tecnologias, mas, por outro lado, deixar que a sociedade beneficie das mesmas. Inês, de facto, uma boa regulamentação resolve aqui uma série de problemas ou, ainda assim, haverá sempre áreas cinzentas no que toca à inteligência artificial? Bem, eu, se me permitir, irei responder, mas vou só voltar um bocadinho atrás. E pegando, talvez, num aspecto que a Sara referiu, que tem a ver justamente com esta ideia, como é, claro, a inteligência artificial é talvez a grande, digamos, invenção da humanidade nos últimos tempos. Eu não vou dizer desde a roda, porque não tenho conhecimento suficiente para fazer essa análise de impacto, mas agora, não deixa de ser, e portanto, não deixa de ser curioso que, precisamente face à magnitude das implicações desta, digamos, invenção, desta descoberta tecnológica, que nós tenhamos, e portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ter um impacto muito positivo. Portanto, até aí penso que não existiram dúvidas, mas face às possíveis implicações do seu impacto, não deixa de ser curioso, dois aspectos, e portanto, primeiro, ainda voltando atrás e depois começando a responder à questão que a Rosa colocou. Em primeiro lugar, que já tenha existido o cuidado em diversas entidades que falam justamente dos valores, dos princípios, dizer que a premissa tem de ser a inteligência artificial trabalhar a favor das pessoas e não o contrário. Ou seja, não as pessoas a trabalharem a favor da inteligência artificial, porque aqui haveria uma inversão completa da lógica daquilo que seria a utilidade humana desta descoberta tecnológica. Mas já houve necessidade, enquanto que em outros progressos científicos nem sempre houve necessidade de
de fazer esta advertência. No contexto da inteligência artificial, temos, mais uma vez, a Unesco, talvez por ser uma entidade mais ampla e não apenas europeia, já teve a necessidade de vir dizer esta ideia de fundo, ou seja, nós temos aqui de baixar a curva do autocrescimento da inteligência artificial, porque ela também se expande sozinha e, portanto, no fundo, mesmo em termos de não só de recomendações éticas, mas também de exigências propostas no regulamento de inteligência artificial, uma das coisas que tem sido muito sublinhada é a necessidade de supervisão e controle humanos. Portanto, o chamado travão humano. De alguma maneira tem de haver um travão humano. E, por outro lado, também não deixa de ser curioso, isto aqui é quase uma meta-reflexão brincando à história dos juristas, destas abstrações que os juristas fazem, mas que o ponto de partida da proposta de regulamento não seja, e agora brincando, não seja uma regulação baseada nas possíveis vantagens, é o contrário, é uma regulação que passa justamente de uma abordagem de análise de risco. E, portanto, estabelecendo, lá está, os patamares de risco, que o baixo, o limitado, o alto risco e o inaceitável, justamente para dizer, nós reconhecemos que qualquer, digamos, aplicação de inteligência artificial tem um patamar, digamos, de risco, ainda que possa ser mínimo e, portanto, com obrigações menores. Agora, quanto à possibilidade de qualquer boa regulação resolver todos os problemas, categoricamente não. Categoricamente não. Então coloco-lhe a questão de outra forma. Não resolvendo todos os problemas, consegue minimizá-los? Isso é outra pergunta, portanto... vamos lá ver, ainda ontem num debate a propósito de uma questão completamente diferente, não tinha nada a ver com esta, se dizia não existem leis perfeitas, como é evidente é impossível. Toda a regulamentação e toda a intervenção legislativa tem sempre dois tipos de limitações. Primeiro, não consegue prever o futuro, consegue sempre projetar, mas nunca prever, e portanto é datada, independentemente, e nestas matérias, além do tempo que, em termos de processo legislativo, no contexto europeu, os próprios regulamentos demoram, e este está a demorar algum tempo porque tem questões muito complexas que lhe estão subjacentes e que importa chegar a algum consenso entre os Estados-membros. Mas, por outro lado, para mais estando nós a falar daquilo que é uma tecnologia que se autodesenvolve, tentando utilizar aqui um termo talvez não muito técnico e não muito apropriado, e peço desculpa, o regulamento, assim que sair, no primeiro dia em que entrar em vigor, automaticamente está desatualizado. E, portanto, vão existir logo problemas que não estavam previstos, que não foram pensados. Portanto, agora, quanto à minimização, claro que a minimização passa sempre por um eixo de, se quisermos, minimização de impactos negativos. E isso a proposta de regulamento vai tentando fazer, até porque portanto, a proposta de regulamento parte fundamentalmente de dois eixos, tanto um eixo de confiança e um eixo de excelência. Um eixo de confiança que passa por conseguir gerar, através de uma regulação que garanta o respeito pelos valores e direitos fundamentais da União Europeia, a confiança também dos cidadãos da União Europeia, e numa lógica de excelência, eu aí confesso, em termos como cidadã, aqui exclusivamente como cidadã, tenho dúvidas que o eixo de excelência, face ao atraso que a Europa já leva nestas questões de inteligência artificial, face a outros países, estou a pensar em alguns países asiáticos, não sei se será o suficiente o regulamento, aí tenho, confesso, que há algumas dúvidas, mas a proposta de regulamento é justamente, eu diria quase que até de forma mais importante, é este eixo de confiança. Portanto, e aqui pode haver uma... Ontem o Lino falava na lógica das curvas, como é que nós conseguimos baixar a curva do desenvolvimento através de alguma intervenção no sentido de diminuição do crescimento exponencial da curva ou da linha. E a ideia é um pouco essa, ou seja, penso que o regulamento conseguirá, imaginando que chega a um ponto ótimo em termos de consenso, nunca será um ponto excelente em termos de regulamentação, porque existirão sempre naturalmente alguns aspectos em que não haverá consenso ou em que a evolução seja rápida demais, mas penso que o regulamento o que conseguirá, sendo aprovado com esta lógica de consenso, é justamente estabelecer duas ideias muito fortes. Em primeiro lugar,
independentemente das vantagens que isso pudesse vir a ter, os valores são mais importantes que a tecnologia e, portanto, estabelecendo um padrão de aplicações que de todo não devem ser permitidas e, por outro lado, gerar esta sensibilização, que é também um dos eixos dos princípios éticos que nós vemos na recomendação da Unesco, esta sensibilização para a necessidade de análise de impacto de risco, aliás, uma das exigências também feitas no contexto da proposta de regulamento, mas esta sensibilização para os riscos, ou seja, não posso querer pura e simplesmente colocar em utilização uma aplicação, tenho de fazer uma análise de risco, se ela é necessária, se será útil, se os riscos são superiores ou inferiores às suas vantagens. O Rui acompanha de perto debates europeus na área da transição digital, sobretudo no contexto do Conselho da União Europeia. Este tema que estamos aqui a debater hoje é relativamente consensual na União Europeia? Bom, depende de qual a perspectiva do tema que estamos a falar. E pegando nisso, e se calhar fazendo a ponte com aquilo que foi dito aqui, primeiro pela Sara e depois pela Inês, antes de mais eu queria reforçar esta ideia lançada pela Sara, que a inteligência artificial é uma oportunidade. E um bom sinal de que ela é uma oportunidade é que quando a Comissão Europeia, em 2021, atualiza a sua comunicação de 2018 sobre a inteligência artificial, ela fala de um investimento anual do lado da Comissão Europeia de 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 1.000 milhões de euros de investimento anual só da parte da Comissão Europeia, que depois ela estima que venha a gerar 20.000 milhões de euros de investimento entre os Estados-membros, entre público e privado. Portanto, nós estamos aqui numa revolução. Portanto, há aqui um consenso grande de que isto vai mudar as nossas sociedades. Isto depois leva ao outro lado também, que é o regulamento, no dia em que for aprovado, está automaticamente desatualizado, porque, entretanto, já estão a acontecer investimentos fenomenais em imensas áreas diferentes, a tecnologia vai se desenvolver, as aplicações vão se desenvolver, portanto, o contexto em que o regulamento foi pensado e foi negociado, entretanto, já mudou. Isso é um problema bastante conhecido nas negociações europeias, sobretudo no contexto da área do digital, porque regular toda a área digital é por si difícil, porque é uma área que evolui muito rapidamente, mas é um risco que se assume, ou é um problema que se assume que vai acontecer. Depois, em relação aos consensos, há um consenso europeu muito grande sobre a importância da transição digital. Aliás, é uma expressão que é muito usada hoje em dia no contexto europeu, e em todos os discursos europeus, que é a importância da transição digital. Aliás, há uma estratégia, que é o caminho para a década digital, que estabelece uma série de metas para a União Europeia para 2030, que são metas ambiciosas e que procuram também, precisamente como já foi referido, colocar a União Europeia na frente, ou pelo menos a recuperar a boa parte do atraso que ganhou em relação a outros blocos económicos. Isto é um grande consenso, esta parte ninguém contesta. O problema é aquela expressão muito comum, o diabo está nos detalhes, como sempre. E, por exemplo, esta questão da inteligência artificial, uma das grandes discussões que está neste momento a dificultar o avanço do regulamento é precisamente o que é uma definição de uma aplicação de alto risco. Mas há quantos anos é que duram estas discussões, só para termos essa ideia? Pode variar, isso varia radicalmente mesmo. Portanto, mas vamos imaginar com a negociação de um regulamento europeu rápido, desta dimensão, se for concluído em 2 anos, é um ótimo tempo. Okay. É um tempo excepcional. Bom, desta complexidade, eu diria que 2 anos, se calhar, é demasiado Já otimista. é realista. É verdade, é verdade. Mas foi possível porque, vamos lá ver, o processo legislativo europeu é complexo. Há uma proposta da Comissão Europeia que tem de ser negociada com o Conselho Europeu, tem de ser negociada com o Parlamento Europeu e depois o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu têm de chegar eles próprios a acordo. Portanto, são 3 fases de negociação que são sempre complexas e sempre com perspectivas diferentes. E, portanto, se nós conseguíssemos uma aprovação de um regulamento em 2 anos, seria algo de fenomenal. Mas o que importa aqui dizer é há um consenso muito grande europeu à volta da importância deste pacote em geral, desta transição digital, de que este regulamento de inteligência artificial é um dos pontos. Nós temos muita legislação associada, o ato da governação dos dados e o ato da governação dos dados, que até já foi aprovado, já está nas fases finais, e o ato dos dados que está agora em negociação, que são fundamentais, obviamente,
para a legislação europeia. Há um conjunto de legislação associada a este regulamento de inteligência artificial que tem a ver com as aplicações específicas, por exemplo, no regulamento de máquinas, que é uma legislação extremamente técnica, extremamente específica, que tem a ver com os requisitos para a produção de máquinas que são operadas por pessoas, que é algo que também acompanhamos muito de perto no Ministério da Economia, o Regulamento da Segurança Geral de Produtos. Portanto, há toda uma série de legislação associada. Isto é um grande pacote legislativo que vai sendo abordado passo a passo. Existe um sentido de urgência e existe um grande consenso sobre a sua urgência. Mas depois o diabo está sempre nos detalhes. Naturalmente, e essa é uma frase que vai ficar naturalmente deste painel de debate. Sara, falando um bocadinho na administração pública e na inteligência artificial utilizada pela administração pública, os leigos acham sempre que a administração pública recorre sempre a tecnologias mais obsoletas, mas a verdade é que existe um guia para a inteligência artificial na administração pública. Sim, correto. Em relação ao seu primeiro comentário, eu considero que o uso recorrente de inteligência artificial por parte quer da Administração Pública Nacional, quer do nosso tecido empresarial, que é essencialmente composto por pequenas e médias empresas, é ainda bastante incipiente. Portanto, é correto, essa afirmação tem algum grau de veracidade que nós não utilizamos ainda massivamente, mas mesmo não é só Portugal, não é? Também os outros Estados-membros, não utilizamos massivamente algoritmos de inteligência artificial nos nossos processos de serviços a cidadãos, assim como as próprias empresas no dia-a-dia, não é? Portanto, é algo que está a ser introduzido, testado e com estes cuidados também. Portanto, aquilo que são as recomendações, portanto, o guia... Mas pode dar-nos, por exemplo, exemplos práticos daquilo que pode vir a acontecer no futuro? Sim, e de algumas coisas que já acontecem. Portanto, acho que a maior utilização que muitas entidades da administração pública e também empresas privadas estão a fazer uso da inteligência artificial e que todos nós nos deparamos todos os dias é através de assistentes virtuais e, portanto, é já muito corriqueiro nós podermos ser acompanhados por aquele assistente numa conversa telefónica, na utilização de um portal. Algo que não é tão visível é o uso de inteligência artificial para formular estratégias e políticas, não é? E, portanto, podermos ter processos de machine learning e, portanto, consumo elevado de dados para observar padrões, inferir relações e fazer previsões e depois tomar decisões. Esta componente de tomar decisões é que, pelo grau de alguma imaturidade e por estes riscos todos que temos ainda aqui a falar, é que se recomenda ainda que haja um grande controle humano, não é? Que haja um processo de pilotagem, sandboxes, portanto, que possamos perceber os algoritmos, acompanhar os algoritmos antes de tomar decisões que tenham impacto na vida das pessoas. Portanto, é ainda aqui neste estado que nos encontramos, portanto, pode haver aí uma exceção ou outra, mas hoje em dia já existem, portanto, desde 2018 que tem havido, portanto, o Estado português fez um esforço estratégico, portanto, houve programas de financiamento, quer através da FCT, quer através da AMA, de promover a utilização e o teste das tecnologias de inteligência artificial em várias aplicações da administração pública e, portanto, temos hoje em dia vários projetos e serviços também no âmbito do combate, por exemplo, ao abandono escolar, previsão de desemprego, para podermos detectar automaticamente situações irregulares, por exemplo, nas finanças ou na segurança social, no apoio ao rastreio de doenças, dermatologia, morbilidades, na gestão do território. Portanto, há muitos projetos que já estão em curso, uns já mais avançados que outros, e, portanto, no futuro, outra área que vai ter um grande desenvolvimento no futuro é a área das smart cities, portanto, das cidades inteligentes. Está também uma estratégia em curso e, portanto, aí será um grande boom de angariação e coleta centralizada de dados a um nível local, não é? Juntar sensores, não é? Do nosso ambiente, das nossas utilities, portanto, infraestruturas de estradas, de águas, de mobilidade. Portanto, já temos na maior parte das nossas cidades
cidades, a meios inteligentes de mobilidade, não é? De carros elétricos, as trotinetes, as bicicletas, todos esses, toda a panóplia dessas máquinas hoje em dia tem sensores que podem transferir dados e que podem ser muito úteis para, no fundo, os grandes algoritmos de inteligência artificial poderem retirar valor e poderem nos ajudar não só a definir estratégias e políticas, mas naquilo que são as nossas opções diárias do nosso dia-a-dia, como há pouco referi, coisas tão simples como é que eu cheguei aqui. Não é? E, portanto, haviam 2 acidentes na A5, que eu desviei-me deles, não é? Muito facilmente, porque estas tecnologias existem e porque muita gente permite a utilização dos seus dados, não é? Que é este binómio. Nós, por isso, somos muito ciosos em relação à questão da privacidade dos dados, mas tem que haver aqui também, às vezes algum apoio na cidadão da implicação dessa claro, algum apoio ao cidadão na escolha de também é bom partilhar alguns dados, temos que perceber com quem os partilhamos e para que é que eles são partilhados, qual é a finalidade desta partilha. Queria só dar aqui mais uma nota que também acho bastante relevante e que não abordámos, é um bocadinho colateral, mas é muito importante, que é todo o ciclo, não é? O valor da inteligência artificial baseia-se, obviamente, na qualidade dos dados, por um lado, que utilizamos, e, portanto, há um longo caminho, e nós não utilizamos hoje em dia na administração pública e também nas empresas, não utilizamos mais estes algoritmos porque também não temos ainda à nossa disposição um manancial de dados com a qualidade, portanto, qualidade de serem exatos, estarem atempados, estarem disponíveis a tempo real, portanto, sem termos estes dados, é impossível termos bons algoritmos e boas decisões pelos algoritmos, ou até pelos humanos, não é? E, por outro lado, também as capacidades de processamento desses dados. Portanto, toda a estratégia cloud, que é uma estratégia que também está em vigor na administração pública, e a capacidade de processamento dos supercomputadores é algo que também está a surgir e que é bastante relevante nisto que estávamos aqui a discutir, não é? No panorama geopolítico, porque estas capacidades estão muito distribuídas de forma assimétrica no nosso planeta. No espaço europeu sabemos que estamos atrasados face à Ásia e ao continente norte-americano, portanto, esta também é uma das grandes preocupações da União Europeia e da Comissão Europeia com estes regulamentos. Não é só podermos proteger a sociedade, mas é também podermos afirmar o espaço europeu como um espaço onde é possível haver este tipo de desenvolvimentos, e para isso é preciso ter estas competências e estas infraestruturas para que não ficamos completamente dependentes de infraestruturas e capacidades de processamento e armazenamento que residem fora do espaço europeu e que são controladas por entidades fora do espaço europeu. Isto neste contexto que infelizmente hoje estamos a viver de uma guerra, escalou ainda a importância de analisarmos estas temáticas, porque todos nós sabemos que o futuro vai ter muito a ver com esta forma com que nós conseguimos agarrar os dados, bons dados, e depois processá-los para trazer valor e desenvolvimento à sociedade, à academia, à saúde, às empresas, não é? E, portanto, estas questões mais infraestruturais são também super relevantes aqui no futuro da inteligência artificial e na segurança também, não é? Nós, neste contexto da guerra, bem vimos como a cibersegurança é um assunto tão importante ao nível mesmo geopolítico. A proteção de dados e a inteligência artificial. Inês, fala-nos deste binómio que é tendencialmente e naturalmente problemático. Vamos lá ver. Procurando abordar este tópico, duas perspectivas, se quisermos, da ética e da jurídica. Nós, em termos éticos, se quiséssemos resumir muito aquilo que são as grandes preocupações com a inteligência artificial, portanto, as 3 grandes preocupações, que depois vão tendo diversas concatenações. A primeira grande preocupação tem a ver com privacidade e vigilância, porque nós temos smart cities, mas depois implica que toda uma informação nossa fica disponível a toda uma série de entidades, portanto, por seu turno também nos podem vigiar, isto depois pode, enfim, ter outras implicações. A outra grande preocupação ética tem a ver com a ideia de preconceito e discriminação, e a outra grande preocupação ética tem a ver com o papel, se quisermos, há pouco falava-se das sandbox, da decisão humana, ou da razão ou da decisão humana.
O fator humano, e se calhar pegando numa intervenção anterior, o fator humano é aqui determinante, quer na compreensão e, se quisermos também, a regulação da inteligência artificial, quer nos seus riscos. Nós estamos a falar sobre inteligência artificial e cibersegurança, brincando um pouco. O fator humano na cibersegurança também é o mais imprevisível de todos. Nós podemos ter todas as aplicações e mais alguma à face da Terra. Se houver um colaborador que põe o username e a password colado na pantalha do computador e alguém lhe tira uma fotografia, o fator humano foi determinante para algum ataque. E, portanto, não vale a pena aqui fugirmos à ideia que às vezes os humanos também são maus para si próprios. E também podemos ter, naturalmente, uma pessoa que utiliza, se quisermos, e eu estou a pensar em alguns pedidos de resgate, precisamente por causa de dados, que utiliza sistemas de inteligência artificial para conseguir aceder a locais de proteção de dados. Claro que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, começando por aí, em termos normativos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados é um regulamento que pode-se dizer é um bom regulamento para efeitos daquilo que é possível, nós termos em termos de regulamentação, e conseguiu marcar, digamos, uma era diferente naquilo que é o papel da União Europeia como reguladora do mundo, se quisermos, que é um primeiro passo e um âmbito de aplicação que vai até para além do seu espaço, impondo obrigações a fornecedores de fora, que é o que se pretende também fazer no contexto do Regulamento de Inteligência Artificial. Agora, para nós compreendermos a delicadeza da harmonização dessas duas questões, naturalmente que a inteligência artificial, como acabámos de ver, também trabalha e depende, se quisermos, de dados. Por exemplo, nós temos obrigações de anonimização no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas podemos encontrar sistemas de inteligência artificial, presumo eu, que consigam quase reverter essa anonimização. Estou a pensar, por exemplo, há certos dados que podem não ter o nome, estou a pensar na nossa retina, em termos de medicina ocular, podem não ter o nosso nome, mas todas as retinas no mundo são únicas, como uma impressão digital. E, portanto, nós conseguimos reverter, portanto, podemos criar um sistema que justamente sirva para atacar esses dados que estão inicialmente cumpridores, se quisermos, do regulamento. E até avançando um pouco mais para se ver mais uma vez a dificuldade destes equilíbrios, mesmo no contexto da União Europeia e quando sai a proposta de regulamento, as entidades que controlam a conformidade dos regulamentos que vão interferir com aqueles já aprovados, pensando nas obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados, essas entidades também dizem que existem limitações na proposta de regulamento quanto ao cumprimento de todas as exigências do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ou seja, nós temos uma proposta de regulamento da própria União Europeia que, em último caso, não cumpre todas as exigências de um regulamento já aprovado ou não as cumpre da melhor forma. Ou seja, é um paradigma muito complicado de encontrar um equilíbrio, isto por um lado, e por outro lado, pensando naquilo que depois é o entrecruzamento de dados. E quanto mais... Eu parece que estou sempre do contra, não é? Portanto, eu não tenho nada contra a inteligência artificial, é bom que isto fique registado. Mas tenho, objetivamente, lá está, preocupações éticas e jurídicas, pensando numa Europa de valores e princípios. Há esta dificuldade, digamos assim, de compreender, e voltamos à literacia, pensando num exemplo que muitos de nós, mais uma vez estou a pensar nos juristas, que não são propriamente os informáticos por desenho, querem ir a uma página qualquer de internet, não é? E, portanto, fazem uma pesquisa ou até vão ver uma fofoca qualquer de um órgão de comunicação social e diz este site utiliza cookies, não sei o quê, aceita, e a pessoa quer que aquilo que saia do ecrã, estou a pensar no fator humano, quer que aquilo que saia no ecrã e, portanto, carrega no consente e não sabe o que é que está a consentir. Ou seja, não há, e aí de facto é um aspecto em que ainda temos que fazer um longo trabalho, é a percepção muitas vezes daquilo que são os consentimentos que nós estamos a dar quando disponibilizamos os nossos dados. Nós, para utilizarmos sistemas que nos permitem desviar de acidentes, estamos a permitir que uma empresa, vamos pôr as coisas assim, saiba exatamente onde é que nós estamos naquele momento. E se eu não quiser que ela saiba?
não tenho acesso à tecnologia, eu tenho que perceber o que é que estou a fazer. Portanto, essa consciência, se quisermos quase o conceito de consentimento informado até quanto aos nossos dados, ainda implica um longo trabalho, não obstante já existir proteção por parte do regulamento, por um lado, mas ser difícil, face àquilo que é a base de trabalho da inteligência artificial, conseguir talvez uma solução ótima, se também não passar por esta consciencialização dos consentimentos e de como é que funcionam os dados e que dados é que estamos a dar e a quem é que os estamos a dar. Já estamos mesmo na reta final, ainda temos cerca de 2 minutos. Vou deixar 1 minuto para o Rui e depois 1 minuto para a Sara, mas vou lançar-vos, no fundo, aquilo que é o mote desta conferência, que é apostar na prevenção. O que é que vos parece essencial no âmbito desta necessidade de apostar na prevenção na área da inteligência artificial e cibersegurança? Bom, eu diria que há aqui, eu acho que há um papel, e como já foi dito, há um papel muito grande de regulação prévia, que tem de ter, por um lado, tem de garantir quer os cidadãos, do ponto de vista da privacidade, quer até mesmo as empresas e toda a atividade económica, conseguem perceber as consequências das opções que tomam e dos serviços que utilizam. Isto é pertinente do ponto de vista dos cidadãos, é pertinente do ponto de vista da sua privacidade e dos seus direitos fundamentais, mas mesmo do ponto de vista das empresas é importante até muitas vezes em termos de concorrência, porque eu lembro-me que aqui há uns anos atrás havia quando se começaram a discutir todas as questões dos dados, havia uma grande excitação e ouvia-se comumente que os dados eram o novo petróleo. Hoje em dia já se percebe, isto do ponto de vista, e depois do ponto de vista dos operadores económicos, nós queremos a utilização mais liberal possível dos dados. Entretanto, as próprias empresas já perceberam que uma utilização demasiado liberal dos dados pode gerar problemas de concorrência entre as próprias empresas. Portanto, há aqui a necessidade de criar um enquadramento regulador, e essa regulação tem de ser feita pelos juristas, mas tem de ser feita em parceria com os especialistas, para que se transmita segurança aos utilizadores e para que eles tirem bom partido da inteligência artificial. Queria só dar uma última nota, e sabendo que já estou a passar o meu tempo, sobre esta questão que o Regulamento Geral de Proteção de Dados é um bom exemplo de que é esta ambição europeia, que eu acho que é muito boa, da União Europeia ser, de alguma maneira, de estar na linha da frente da regulação destas novas tecnologias. Isto tem desafios, porque mais ninguém fez, e há uma série de áreas onde a União Europeia está a regular pela primeira vez e mais ninguém no resto do mundo fez, e estão a olhar para o que nós estamos a fazer, mas tem outra vantagem, que é, somos nós que definimos o padrão. E, portanto, significa que nós que trabalhamos nesse padrão, e aqui numa perspectiva muito do Ministério da Economia, as empresas que se habituam a trabalhar nesse padrão, quando entram noutros mercados, têm logo uma vantagem. Isto associa-se também, por exemplo, às vantagens de normalização. Há sempre o eterno exemplo do GSM, da tecnologia GSM, dos telemóveis, que é um exemplo que se dá muito nesta área, que é a União Europeia, vamos dizer, a União Europeia conjuntamente apoiou o desenvolvimento do GSM, que nós conseguimos impor ao resto do mundo, o que significa que as empresas europeias naquela altura tiveram uma vantagem enorme na entrada de outros mercados. Isto aplica-se também ao nível deste contexto regulatório e implica-se também em relação à inteligência artificial. E agora, quase sem tempo, vou ser mas ainda assim, telegráfica. importa ouvir a Sara Carrasqueira para encerrarmos este... Telegráfica. Para mim o essencial é mesmo comunicação, capacitação, literacia, portanto, precisamos de comunicar mais claramente à sociedade os benefícios e os riscos da inteligência artificial e do uso das tecnologias digitais, não é? Não só nestas questões éticas, mas de segurança. Capacitar as empresas, a administração pública para usar, capacitar e formar e especializar profissionais. Precisamos mais pessoas na área STEM, não é? Ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas, muito mais pessoas no futuro, meninas também, que ainda temos poucas, e podermos trabalhar em parcerias, em collabs, em comunidades de práticas, e também dizer aqui que estão criados 2 polos de inovação digital em Portugal, muito virados para estas temáticas, na inteligência artificial e na cibersegurança, e que também estão preparados para trabalhar com a administração pública e as empresas na disseminação destas boas práticas. Resta-me agradecer aos 3 a vossa presença neste segundo dia da CIDES. Foi um gosto ouvi-los. Fazemos agora uma curta pausa aqui na sala 1. Voltamos por volta das 11h45. Até já.